Hoje a gente retomando então as colunas de sábado aqui do J+, Panorama Político, trazendo para vocês sempre uma entrevista aos sábados, né? Geralmente a gente faz em vídeo, se não é com entrevista a gente faz com algum comentário, enfim, é para dar uma quebra aí durante a semana, para a gente entender o xadrez político regional e até estadual, né? A gente já começa aí a se preparar para as eleições estaduais do ano que vem, e esse, claro, vai ser um dos interesses aqui da coluna, para você também ficar muito bem por dentro, né, do que vai ser essa eleição. E hoje, para começar, então, esse ano de 2025, para abrir o ano de 2025, tenho o prazer de receber aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, o vereador Marcos Homer, do PL. A gente vai conversar um pouquinho sobre o início deste ano. Obrigado, Homer, pela tua presença aqui. Muito obrigado, Ginei. Eu que agradeço pela essa abertura de espaço, né? Porque a Câmara de Vereadores ela segue uma linha um pouquinho diferente do Executivo, então nem sempre você está em evidência, nem sempre você consegue divulgar. Mais para frente a gente vai falar que a gente vai tentar mudar um pouquinho, né, dessa realidade de a gente trazer mais a população e também para a gente poder explicar como que as coisas funcionam, né? Porque muitas vezes a informação chega até as pessoas, porém naquele sistema de telefone sem fio que vai passando de um para outro, e a informação chega lá de forma distorcida também. Você falou que o serviço do Legislativo nem sempre tem evidência, mas a Câmara foi colocadamente em evidência nesse janeiro, mesmo sendo um mês de recesso, né? Vocês tiveram sessão extraordinária já ali no dia 8 de janeiro, 2 sessões extraordinárias a pedido da prefeita, e teve todo um auê em torno dessa questão, porque teve manifestação do plenário, muitas pessoas foram assistir, teve muita repercussão na internet, nas redes sociais, na imprensa, enfim. E claro, ali foi um pacote de 7 projetos que eram de interesse da prefeita Juliana. E, claro, não cabe aqui a gente analisar as intenções dela, eu já fiz isso até inclusive na coluna, mas entender como que a Câmara absorve isso. Teve muita gritaria ali por parte da oposição, no sentido que os projetos teriam chegado um dia antes, e já teria ido à votação, a questão dos servidores, que a oposição vê que ele prejudica os servidores. Eu queria entender a tua opinião, Romero, até porque você pouco falou na sessão, nessas sessões extraordinárias, tentou manter ali a calma, a gente via que você tentava manter a calma e manter o máximo possível, né, ou o mínimo possível, a plateia controlada ali para que vocês também pudessem prosseguir com a sessão. Então eu te pergunto a tua opinião enquanto vereador dessas questões que a oposição levantou, de ter ido na fogadilha os projetos, eles não terem tempo para ler e de, segundo eles, isso prejudicar os servidores públicos. Na realidade, prejudicar não vai prejudicar ninguém, né? Lá a gente não tirou direitos de ninguém, muito pelo contrário. A gente só mudou o regime de contratação de estatutário para CLT, inclusive que hoje até dentro do serviço público, né? É uma tendência, porque é o regime que você consegue, de certa forma, tornar a administração tanto dos ativos quanto dos passivos mais fáceis, né? Haja visto que você coloca eles no regime da previdência normal, né? Então é um caminho, principalmente pela questão de administração desses cargos. E a minha visão, assim, Ednei, é que tem coisas que você tem que fazer, mesmo sabendo que você vai ter certa rejeição, pelo bem da saúde financeira do município, pelo bem da continuidade dos trabalhos, né? Eu tive lá por 2 anos, então a gente sabe, inclusive alguns desses cargos que foram criados, eu ajudei a criar, que eu sei a importância de termos pessoas que você possa contar em certos lugares, né? Isso é muito importante, aquela pessoa que você pode ligar depois às 5 horas da tarde, você pode ligar às 6 horas da tarde, você pode ligar no sábado, né? E é importante isso, né? Pessoas que estejam ali e pessoas que também, se não cumprirem aquilo que eles se dispuseram a fazer, que você discipline ele da forma correta, que é, né? Então, é uma coisa que a Juliana fala sempre, a gente sempre também teve isso, porque lá a pessoa não desempenhou, não trabalhou a contento, teve excesso de faltas, né? Faltas injustificáveis. Rua é o mais importante disso. Mas isso é possível nessa modalidade de emprego público, porque se você tiver ele efetivo, você vai, concursado, você vai ter que fazer todo um processo administrativo que pode, inclusive, ser revertido na justiça. Sim. Eu falo isso dos comissionados, né? Os comissionados já livre de nomeação. Sim, isso e é uma coisa que é colocado muito, né? A pessoa realmente, tanto é que tem vários
rodou vários, até secretários em secretarias, porque não desempenhou realmente, não estava contento, teve que sair. Isso daí é uma realidade, ninguém lá é ungido, ninguém tem asas, ninguém carrega cruzes, né? Então, lá todos que estão para desempenhar uma função. Se não estão desempenhando a contento a função, é convidado sim a se retirar, e isso é importante. Agora, o regime CLT, o que ele te faz? Com que esse rito, ele seja menos moroso, simplificado, né? E também que a gente seja mais efetivo, as punições. E uma coisa que eu sempre digo, Ednei, eu sou funcionário público há mais de 20 anos. E uma coisa que lá no início, né, eu ouvi de um diretor meu que ele comentou que a tua estabilidade você faz todos os dias, né? O bom funcionário, ele não precisa se preocupar com as punições, porque ele não vai ter punição, né? Então, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando em sala de aula e se tive 2 atestados, foi muito. Ô, Romer, você não acha que teve aí um sinal trocado para a população? Porque o objetivo era um, mas o entendimento foi outro. E eu explico. O objetivo, me parece claro, que é fazer com que se torne mais fácil as contratações, para que você possa também ter uma manobra conseguir manobrar melhor a folha de pagamento, que estava lá, né, nas alturas. Mas o que se passou para a comunidade, que ficou parecendo para a comunidade, que era os servidores não trabalham, os efetivos não trabalham, e por isso não podem, teria que mudar o regime para poder punir servidor que não trabalha ou que é mau servidor. E segundo, a questão da perseguição política, porque embora não tivesse nenhuma prova, isso colou muito na população, junto à população, de que a prefeita pretendia ter liberdade para punir o servidor. Não faltou talvez aí, vocês, ela mesma, a prefeita mesmo, explicar o real motivo, que me parece que é muito mais fácil de explicar do que deixar esse boato correndo solto da punição efetiva, de que o efetivo não trabalha. O principal motivo é financeiro e administrativo. Você, como bem fez, analisando ali os projetos, é claro e evidente isso daí, né? Então, tanto é que a própria prefeita, ela só tem mais um mandato, né? Então, ela não vai estar aqui na próxima eleição concorrendo a prefeita, então não é esse o objetivo. O objetivo mesmo é tornar mais dinâmico algumas ações. Vou citar, por exemplo, que eu com você estava conversando, a gente tem casos de moradores de rua que são funcionários da prefeitura. Então a gente tem que fazer todo um processo, todo um procedimento, e muitas vezes você não consegue deixar, inclusive, essa vaga que essa pessoa ocupa aberta para outra ocupar enquanto você não finalizar todo esse processo. Questão de, vamos pegar por exemplo agora, hoje eu tinha uma escola que estava num bairro que tinha uma população X e de repente foi caindo a população desse bairro, as pessoas foram migrando para outros, que a gente sabe que tem bairros que vão encolhendo, outros que vão aumentando populacionalmente. Então a gente consegue, através do CLT, a gente consegue manobrar o funcionário lá, né, sem precisar que a gente coloque ele numa outra função e um outro órgão público ali dentro, pura e simplesmente que ele não pode sair dali, né? É o que vem acontecendo muito, e até da questão do desvio de função, né? Que é uma das coisas que a gente observa muito hoje, né? Então você tem que colocar uma pessoa que não está naquela função para fazer outra função, então, e vice-versa. Então, foi para simplificar, foi para melhorar, porque até hoje, Ednei, eu estava lá há menos de 2 meses, a gente via muita dificuldade ainda. Fazer o básico, manter as coisas rodando, ainda é possível, mas para a gente ter uma Canoinhas que evolua, a gente tem que também evoluir, tanto no processo de contratação, quanto no processo de gestão. Isso é algo que é evidente. Esses 40 cargos comissionados que foram criados, são necessários na tua visão? Eram necessários? Teve subdivisão dentro de secretarias? Isso era importante? Sim, vamos citar, por exemplo, a Secretaria de Obras, que é uma das mais importantes. Então, hoje, se a gente for ver, várias das pessoas que estão lá, que a gente coloca em cargos, eles estão em desvio de função, né? Então, a gente não tem hoje um chefe de um setor importante, que é patrimônio, a pessoa que despacha o nosso material de expediente. Então, a gente tem
vários problemas relacionados a isso, né? Hoje não tem um engenheiro, né? Uma secretaria que tem praticamente 2.600 quilômetros de estrada de chão, não tem um engenheiro lotado na secretaria, né? Vamos pegar uma outra secretaria ali que não existia, inclusive, Defesa Civil, né? Defesa Civil, nós temos enchentes recorrentes no município gigante, e nós não tínhamos um chefe da Defesa Civil, né? Então, era, sim, determinado, mas por portaria, né? Então, a gente não tinha um setor de defesa civil organizado, né? Então, a gente organizou esses setores. Então, agora, colocando assim, tipo, no grosseiro, foi criado X número de cargos. Até a gente acha que é um número grande, mas se você for distribuir dentro dos setores e ver que praticamente 90% desses cargos são cargos técnicos e que também podem ser ocupados por servidor efetivo, nós temos hoje no município, 3 secretários que são servidores efetivos. Então, o cargo em comissão não quer dizer que o funcionário efetivo não possa ocupar ele, mas é que dentro das atribuições, aquele cargo ele pode fazer isso, isso e isso, amparado por uma lei. Compreendo. A questão também ali, que a oposição bateu muito, né, os 3 vereadores de oposição bateram muito, foi nessa tropa de choque que a Juliana teria formado na Câmara de 7 vereadores, né? Você vê que esses 7 vereadores, como presidente da Câmara, né, você vê que esses 7 vereadores vão se manter fiéis à Juliana, de modo que ela consiga fazer projetos chegarem assim de um dia para o outro, já serem votados. Isso aí vai se manter dentro da Câmara de Vereadores? Ou você acha que foi uma excepcionalidade esse início aí? Não, assim, a gente tem hoje um grupo muito coeso dentro da Câmara de Vereadores, né? Então, a gente trabalha todo dia em cima de estatuto, em cima de regimento, né? A gente já quer colocar as reuniões das comissões para que elas ocorram de forma aberta, que elas sejam inclusive transmitidas. Então, a gente já tem um grupo que quer ver Canoinhas evoluir. Né? Então, dentro desse interesse, nós também temos que estar unidos. Por quê? Porque várias das coisas que nós pretendemos fazer vai depender da aprovação da Câmara de Vereadores. Mas significa que qualquer coisa que a Juliana queira emplacar na Câmara vai ser emplacada? Qualquer projeto? Não, não será assim. Não. A gente tem uma visão, tanto é que os projetos, se você for pensar hoje friamente depois de tudo aquilo, todos os projetos eles têm um sentido, inclusive até o dos estagiários que disse que não sabiam porque estava em regime de urgência, mas é porque o contrato ele só poderia ser renovado naquele mês, e se nós não votássemos esse aumento ali dos estagiários, eles iam ficar mais um ano sem, né, o aumento. Então, era algo que era necessário naquele momento, naquela hora. E se você for ver, cada um de nós, a gente sentou, estudou, inclusive foi convidado a participar de algumas coisas. Então, esse é o caminho. O projeto ele só entra lá na Câmara de Vereadores depois da gente passar por muita conversa, certo? Passar por muito diálogo, entendeu? Então, tipo, não é que vai subir uma coisa e vai ser dito, vão lá e votem. Não, existe bastante diálogo nesse sentido. E como é que você tem visto o trabalho da oposição, dos 3 vereadores de oposição? Você acha que está na medida certa? Tem que existir, não tem que existir? Eles estão sendo exagerados? Ontem até, aliás, essa semana, né, na Câmara eles falaram sobre perseguição política, que seria pessoas sendo mudadas de setor, a própria Kátia, que é servidora pública. Como é que você está vendo essa atuação deles? Ednei, então a gente tem que ver que vai ser a legislatura talvez mais diferenciada dos últimos anos. Por quê? Porque a prefeita Juliana não pode mais concorrer ao cargo de prefeita. Né? E já se tem um conhecimento geral, acho que já depois de várias derrotas, o pessoal aprendeu que não consegue construir uma candidatura de prefeito nos 45 minutos do segundo tempo, né? Então tem que ser algo trabalhado. Então depois de várias e várias derrotas, as pessoas se conformaram a ter que criar um nome, né? Deixar o ego de lado, avaliar a situação, né? Porque política é muito ego mesmo, né? A gente sabe disso. São poucas pessoas que não têm esse ego. Então eles já aprenderam isso. Então a gente tem que pensar uma coisa, Ednei. Tudo que está acontecendo hoje, de certa forma, vai ser uma campanha ao executivo de forma adiantada. Então eles não vai ser arredado o pé. Então não virou o ano, a campanha acabou. Não, a campanha continua. Ela vai continuar e ela vai ser 4 anos de campanha. Por quê? Porque a gente tem uma lacuna aberta. E todos precisam se destacar para ocupar essa lacuna. Então, o que cada um puder usar de armas, eles vão estar usando, né? No caso. Então, você vê muito mais uma questão política do que técnica, digamos assim,
Ou de que realmente existe um problema ou alguns problemas? Sim, assim, ó, hoje problemas eles existem e eles vão continuar existindo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, do transporte coletivo. A gente, claro, existe... Você apoia a intervenção? Com certeza. Mas o município vai ter condição de sustentar isso aí? Sim, vai ter condições, porque também as passagens elas também retornam para o município, né? Então, o município não está dando... Mas não dá para pagar o Não dá para custo. pagar o custo. Só que assim, Ednei, a intervenção escolar nossa, ela deu uma lição muito grande, né? A gente conseguiu remapear as linhas, a gente conseguiu evoluir bastante. E hoje o principal problema é você trazer uma empresa que torne o transporte coletivo rentável. E se nós não trouxermos uma empresa que torne o transporte coletivo rentável, nós teremos que bancar o transporte coletivo, certo? Que vai ser um custo ainda maior. Então, nesse intermédio, para pessoas não ficarem sem transporte coletivo, o município tomou essa decisão, né? Juridicamente, você sabe que a licença era precária, né? Então, há vários anos. Então, a gente dá aditivo de um contrato desse, juridicamente a gente está pisando em ovos. Então, não é assim, vamos dar aditivo. Não, a gente tem condições jurídicas de dar esse aditivo. Então, tem que pensar dessa maneira. Então, não foi se dado, por quê? Porque não existia condições jurídicas naquele momento de fazer isso. E agora, com essa intervenção, de certa forma, tem como a gente tornar essa licitação mais assertiva, Ednei, e que possa compensar. Porque se não compensar financeiramente, o município vai ter que arcar com tudo. Então, digamos que você hoje fazer a intervenção, você ter um espectro do que é o transporte coletivo, o que compensa, o que não compensa, para a gente ter uma licitação que seja rentável. Falando em arcar com tudo, Homer, esse projeto Cria Emprego Público, uma das coisas que ele prejudica é o ICEPREV, que é o Instituto de Previdência do município, né, porque não tem daí a contribuição do CLT. Como que você vê essa questão? Porque você tem um instituto, ele existe, ele já tem aposentados com ótimos salários, por sinal, e se o ICEPREV vier a falir ou se tornar insustentável, o que é bem possível, dado o fato de que a gente vai ter boa parte do funcionarismo por emprego público, mas vai continuar saindo a aposentadoria dos efetivos. Como é que vai ser isso aí? Você tem uma ideia Ednei, do o como vai se município já tornar? repassa recursos. Sim, mas vai ter que continuar repassando até mais. Mas daí vai ser por um período menor. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, porque hoje é inviável, né? Então, se você for pegar, como você falou, tem pessoas que recebem a mais do piso que é o teto, né? Está recebendo bem mais que o teto. Está recebendo mais que o teto, então a gente tem que ficar toda a vida. Se nós efetivarmos mais pessoas recebendo esse valor X aqui, que é o que depois, no final da curva, faz com que o município tenha que contribuir, a gente, se nós contratarmos agora com esse regime, mais para frente essa curva vai subir da mesma maneira. Sim. Então, vamos dizer assim, está estancando uma sangria agora. Sim, se nós fizermos, vai ser a mesma coisa que você ter um carro com o teu motor fumando, e você chegar lá e toda a vida ficar colocando óleo para completar o óleo. Você não conserta o problema do motor, você vai ficar colocando óleo. Mas hoje você coloca um copo de óleo, amanhã é 2, depois amanhã é 3, 4 e assim por diante. Mas você tem essa percepção de que a longo prazo o município vai ter um prejuízo aí de alguns milhões, né? Que vai ficar até que o último aposentado pelo ICEPREV deixe de Não até viver. o último, até aqueles que extrapolam aquela linha. Sim. Porque daí, mas o ICEPREV, você diz aí, o pagamento seria feito com o que o ICEPREV tivesse de remanescente, o valor que eles tivessem. Sim. Mas mesmo assim é um tanto, né? Mas vai ser uma linha ali, um curto, não digo curto, mas um intervalo de tempo, que nós já estamos, inclusive, pagando, mas que dali para frente a saúde financeira do município vai retornar. Então, foi um erro, então, criar o ICEPREV? Provavelmente. Né? Hoje eu não consigo achar nenhuma fórmula matemática para poder abater essa situação. Né? Não existe. É uma progressão geométrica. Homer, do ponto de vista político, você tem uma trajetória bastante interessante, porque geralmente quando você tem
um político que é vereador, depois é eleito vice-prefeito, a tendência natural é de que ele queria ser prefeito, né? E você estava nessa trajetória, você tinha sido vereador, você foi vice da Juliana, agora em 2028, né, possivelmente, como ela não pode ser mais candidata, você seria um nome natural, ou 27 você poderia assumir a prefeitura, se no caso dela ser eleita deputada estadual, que me parece que ela vai disputar, mas você desistiu disso quando você abriu a vaga para a Zenilda e foi disputar a Câmara. Certamente teve um momento que você teve que tomar essa decisão, que você teve conversas com a Juliana, com a Zenilda, com o partido. Queria entender um pouquinho dos bastidores disso, porquê dessa tomada de decisão. Foi pessoal mesmo, eu diria. Então, na eleição passada, né, eu era um nome natural também a vice, era um dos melhores nomes ali dentro do que se tinha, dentro de pesquisas ali, era a pessoa que realmente conseguiria fazer essa chapa ela sair vencedora, né, do pleito eleitoral. A gente tem que trabalhar, infelizmente, política também é matemática, tem que trabalhar isso. E dessa vez, como lá dentro, assim, se você for ver que as coisas evoluíram bastante, né, e evoluíram, visivelmente a cidade está melhor, visivelmente, você passa numa praça, você vê as ruas, o estado das ruas, você vê que as coisas estão melhorando, e vê que realmente essa próxima eleição você vai ter um pouquinho mais de respiro. Foi um momento que eu pensei assim, comigo mesmo, eu posso, dessa vez, deixar para outra pessoa. Eu procurei a Juliana, falei, Juliana, olha, eu sei, a gente fez uma boa dupla, porque eu sou uma pessoa muito de trabalhar nessa parte de logística, de trabalhar com a execução do serviço, então eu não tenho vergonha nem medo de colocar a mão na massa, eu vou com os funcionários, a gente corre, tá sempre para cima e para baixo, fechou muito bem, né, porque cada um de nós cobriu a dificuldade do outro, né, então foi um casamento que de certa forma deu certo, mas eu vi assim, que já eu poderia passar esse bastão para outra pessoa. E eu decidi assim, isso bem ali já praticamente no primeiro ano ali, né, já tinha avisado. E também porque como nós dois estávamos no PL, eu queria naturalmente deixar a vaga de vice para que a gente pudesse, depois para frente, negociar com partidos, trazer outros partidos para a nossa composição. Né? A gente ganhou sozinho, com a garra e com a coragem, mas a gente poderia construir uma chapa onde tivessem mais partidos e possivelmente a gente conseguiria ter mais vereadores dentro dessa chapa que fossem alinhados com o governo, que tornaria, na verdade, muitas das coisas que a gente precisa fazer pelo município mais fáceis. Sabe? Então eu fui muito assim, eu vou ser bem sério, eu fui muito matemático na minha decisão, e eu sempre fui uma pessoa que não tenho essa gana de poder. Eu quero fazer as coisas, eu quero deixar a minha marca em Canoinhas, eu quero fazer com que essa cidade vá para frente, né? E o que for preciso a gente faz, da mesma maneira que da próxima eleição eu veja que eu já cumpri esse papel, não irei mais. Se eu ver que eu posso contribuir mais em uma outra função, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, sabe? Uma das questões que a gente sempre vê, principalmente quando muda de legislatura, é uma troca de cargos comissionados na Câmara. Por que você não trocou e manteve a mesma equipe? Ednei, assim, eu fiz uma campanha muito enxuta, né? Fiz uma campanha muito enxuta, eu praticamente nem saí na rua pedir voto e assim, eu via também que essa equipe estava desempenhando um bom papel, né? E eu creio que hoje algumas pessoas, elas já me apontaram que elas, fora dali da Câmara de Vereadores, vão ter outras pretensões, então possivelmente essas pessoas vão sair. Mas hoje eu não vejo assim, necessidade de trocar de equipe. As coisas estão funcionando e muito bem, diga-se de passagem, e a gente também tá fazendo algumas alterações ali, né? Algumas alterações dentro da própria postura da Câmara de Vereadores e tudo, e essas pessoas, pelo que a gente viu até agora, nesse momento, não seja necessário fazer essas trocas. Para a gente encerrar, Romero, o que Canoinhas pode esperar de você como presidente da Câmara, já que está começando, né? Começou com tudo aí essa gestão, mas tem muita coisa pela frente. Então, eu tenho a coragem para fazer aquilo que é necessário. Né? Não adianta a gente... Eu digo que hoje, Ednei, a gente não precisa mais de político mais ou menos. Né? Ou a pessoa decide tomar a decisão, mesmo que isso possa custar para ela, para um bem maior, ou ela está no lugar errado. Né? Eu acho que o sacrifício é necessário, né? Já deu para
para não estar na primeira semana que a gente, inclusive, sabia que ia ter rejeição e a gente fez porque a gente sabia também que Canoinhas iria evoluir, né, que nós precisávamos daquilo. E é essa postura. A gente vai mudar muita coisa, né, principalmente no rito das sessões e tudo, para tornar mais dinâmico, para que as pessoas possam conhecer melhor. E seria isso. Inclusive até reformas dentro da própria Câmara de Vereadores, que você, quando vai lá, você vê que precisam ser feitos, mas toda a vida ficou nesse negócio. Não vamos fazer, vamos deixar do jeito que está e vamos mandar dinheiro para o executivo e daí tirar foto com o cheque. Eu não vou ter essa postura, Ednei. Tem muita coisa que precisa reformar lá, Precisa reformar e muita coisa. A questão do regimento, vocês também estão pensando Sim, em mudar algumas também. coisas. O que está na pauta? A gente vai, praticamente todo o regimento a gente vai mudar. Tem vários... durante o impeachment, eu como vereador, eu encontrei 3 artigos que falavam da mesma questão e os 3... Com interpretações diferentes. Interpretações diferentes. Como é que você vai ter segurança para tomar uma decisão dentro do próprio regimento interno com 3 artigos que discordam um do outro? Não existe isso, sabe? Então a gente tem... Uma reforma mesmo. Uma reforma mesmo, né? E hoje, até a própria sessão, né? Você vê que hoje ela é praticamente uma missa em latim, né? Né? Então a gente pretende dinamizar isso e trazer a Câmara de Vereadores para o século que ela está mesmo e não do século passado. Conversei então com o Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas. Homer, obrigado. Abrindo então essa temporada 2025 de entrevistas aqui da Coluna. Obrigado, Homer, e espero contar com você outras vezes para a gente atualizar aí nossos espectadores sobre os assuntos relacionados à Câmara. Muito obrigado, Ednei, e muito obrigado, ouvintes. Até a próxima.